Olá, eu sou Fernando Martins e nós estamos aqui para colher mais um testemunho de algo milagroso que Deus fez. Hoje nós vamos conversar aqui com a Elisa e o Pedro. Elisa, muito bem-vinda ao nosso programa de entrevista aqui da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Atibaia. O que aconteceu para que você esteja aqui hoje trazendo esse testemunho para nós? Olá, bom dia, a paz do Senhor. Eu fiquei grávida do Pedro quando eu estava com 40 anos e por conta da idade eu fui encaminhada para um tratamento de alto risco. E só que daí o médico ele falou assim que queria que todos os tratamentos de alto risco de gestação fossem como o meu. Correu tudo bem a gestação toda, o Pedro nasceu. Pedro sempre foi uma criança que cresceu, um bebê que cresceu assim, tudo dentro do normal, até 2 anos. Quando o Pedro fez 2 anos, ele começou a andar na ponta dos pés e regrediu na fala. Ele sempre falou muito bem, tudo certinho, tudo bonitinho. Regrediu na fala. Antes ele falava tudo normal e aí ele começou quando ele queria comer alguma coisa ou pedir alguma coisa, ele apontava com o dedinho, não parou de falar. Aí eu marquei ele já tinha um médico marcado. Quando a gente foi no médico com ele, falei com a médica, com a pediatra a respeito dele estar andando nas pontas dos pés e de ter regredido na fala. E aí ela me disse, fez um monte de perguntas, me perguntou a respeito da minha família e eu tenho uma irmã que ela é especial. Então ela me falou que provavelmente o Pedro ele seria autista. E aí ela me falou na questão de ele falar direitinho até 2 anos, ela falou que tem alguns casos em que a criança ela começa a apresentar essa coisa do autismo já um pouquinho mais tarde. Então a gente recebeu esse diagnóstico com bastante preocupação, claro, mas confiando em Deus. E a gente tinha uma viagem marcada para Minas. Eu fiquei preocupada porque o autista, quando ele sai do seu ambiente, ele tem crises. Então, isso foi durante a semana. Quando chegou no domingo, a gente levou o Pedro para a igreja, a gente vai na igreja. E chegando lá na igreja, levamos o Pedro, o pastor orar. Contei a história para o pastor. O pastor pegou o Pedro no colo. Eu lembro como se fosse hoje. O Pedro estava com uma camisa azul. O pastor pegou o Pedro no colo, abraçou ele e orou por ele. E quando o pastor terminou a oração, ele me disse que Deus ia usar o Pedro na geração dele como um pregador da palavra, como um profeta da geração dele. E no mesmo dia, à noite, quando a gente chegou em casa, depois que a gente entrou no carro para ir para casa, o Pedro ele já voltou a falar, já pediu pizza, que queria comer pizza. E de lá para cá, o Pedro nunca mais parou de falar. Eu lembro que antes da oração, ele se incomodava com barulho, ficava irritado com barulho. E depois que ele recebeu a oração, o Pedro ele começou a tocar bateria com os talheres de casa e tudo. Hoje o Pedro ele está fazendo aula de bateria desde de fevereiro. A gente não teve mais problema. Fala que é uma bênção, fala pelos cotovelos. Uma pergunta. Eu me lembro que quando você chegou pedindo a oração, você comentou que os médicos tinham encaminhado um documento de encaminhamento para um órgão especial que cuida de autismo. O que era exatamente? Eu não consigo me lembrar. Era... AACD? Alguma coisa assim? Alguma coisa assim. Eu não lembro agora com clareza. Mas eu lembro que foi feito o encaminhamento, tudo certinho. E o Pedro, esse encaminhamento foi feito quando ele estava com 2 anos, 2 anos e meio. O encaminhamento, a consulta foi agendada 2 anos depois. A médica me ligou, eu esqueci o nome, ela me ligou e falou assim, olha, a gente está ligando para poder falar que a vaga da consulta do Pedro saiu, ele ainda precisa? Aí eu lembro que eu falei para ela que não precisava, que o Pedro tinha sido curado, graças a Deus. Ela ficou feliz, agradeceu por eu ter falado para ela e não precisou passar. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. E então, esse processo que ele ficou sem falar, foi quanto tempo, mais ou menos? Foi de 1 mês. Um mês sem e pouco. Fala e sem o comportamento totalmente mudado. E agora o Pedro está aí. Bem, fala um oi pro pessoal, Pedro.
Oi. Tá estudando bateria então, Pedro? Olha para a câmera. Olha para lá e pessoal. fala. Tá estudando bateria, sim ou não? Sim, Tá gostando? Fala, você tem que falar. Vai tocar Sim. bastante? sim, Vai tocar na igreja igual seu irmão? claro. Aí sim. Você é da turma do barulho então, Pedro. É o barulhento de casa. Que maravilha. E quem fez isso na vida do Pedro? Foi Jesus. Jesus curou Pedro. A Jesus toda a honra, toda a glória. Amém. Deus abençoe vocês. Continuem crendo. Jesus ainda é aquele que faz. Verdade. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém.